quais são os principais impostos e taxas que as empresas devem considerar para iniciar um business, um negócio em Dubai? Os impostos são simples, Ângela, são dois, na verdade. Tá. O IVA, que seria o nosso imposto de serviço ou produto, né, ou mercadoria, mas aqui é considerado um só, que a gente chama VIT. E esse IVA você só vai pagar se fizer venda para dentro dos Emirados. Daí você vai pagar o imposto sobre o consumo. Entendi. Que no final das contas você vai recolher o imposto, porque quem paga esse imposto é o consumidor, lá na cadeia final. Lá no Brasil a gente cobra IVA, né? O Brasil cobra IVA na fonte, que seria o ICMS, o ISS, esses impostos aí de consumo. A gente tem um sistema tributário horroroso lá no Brasil nesse sentido, mas aqui é muito simples. Caso você abrir sua empresa e vai vender, sei lá, uma água para um público local dos Emirados, você vai recolher 5% de IVA. Recolher. Por que eu digo recolher, gente? Porque você não vai pagar. O IVA a gente recolhe porque é o cliente que paga. É a gente que paga, né? Vai num restaurante, isso, paga lá o VAT. Tanto por cento. Sim. Isso quer dizer o quê? Mas quem recolhe? Você paga pro restaurante, sim, tá lá separadinho, o restaurante ele guarda aquele valor, no final do mês ele vai declarar, olha, eu vendi 100 mil de minha mercadoria, mas desses 100 mil eu arrecadei 5 mil dirhams de imposto, de IVA. Daí esses queria que no Brasil fosse assim. É tão simples, né? Deveria ser, mas infelizmente não é. Daí esses 5% que ele recolheu seu, quando você pagou a tua conta, o serviço, ele vai dar para o governo, ó, tá aqui o seu 5%. E, de forma simples, é assim, o imposto único que é o IVA. Se você está dentro de uma zona franca e você vai só exportar a sua mercadoria, então você não vai pagar esse IVA, porque não é para dentro do país, não é para consumindo dentro do país. Exato, a zona franca aqui não cobra imposto de exportação, que a gente também pagaria no Brasil quando você está exportando uma mercadoria. Sim. Aqui não tem imposto nenhum, a não ser esse IVA nesse sentido, se vender aqui dentro. O outro imposto, que inclusive ele só existe desde julho do ano passado. Vai fazer ainda um ano. Esse é o imposto corporativo, que nada mais é do que o nosso imposto de renda de pessoa jurídica. Sim. Porque pessoa física aqui nos Emirados não paga imposto. Nenhum. Agora, a pessoa jurídica, a empresa, ela sim vai pagar imposto de renda. Imposto ao lucro, que significa o quê? A pequena e média empresa, ela não vai pagar esse imposto. Tem um número, né? Porque tem um tope. Ou seja, tudo que a empresa ela lucrar num ano, num período contábil, fiscal de um ano, tudo que ela lucrar acima de 100 mil dólares de lucro, gente, não é de faturamento, não é de venda, ela vai pagar 9% de imposto corporativo ou imposto de renda de pessoa jurídica. Se ela fez lá toda a contabilidade dela e ela não lucrou suficiente, ela lucrou menos de 100 mil dólares, ela está isenta de qualquer imposto, zero imposto. Ou seja, ela ela lucrou 110 mil dólares. Ela não vai pagar 5% de 110 mil dólares. Ela vai pagar 5% de 10 mil dólares, só do que exceder aos 100 mil dólares, que é o... interessante. É uma pegadinha aí, gente, muito boa pra gente observar. Com certeza. Porque não é assim, puxa, vou ficar vendendo para lucrar até 100 mil dólares para não sair. Não precisa. Esses 100 mil dólares, ele é isento. Não importa se você lucrou 200 milhões de dólares, 120 mil dólares, não importa. Os 100 mil dólares, ele está isento. O que significa que empresas pequenas, no final das contas, não vai pagar mesmo imposto. Agora, as taxas, aí já é um departamento à parte. Sim. Depende. Eu vou dizer depende porque tem empresa que ela não é regulada, então ela não vai pagar praticamente taxa nenhuma, ou sim, algumas taxas na abertura. Aliás, deixa eu falar, a empresa normal que não é regulada, que taxas ela vai pagar? Ela vai pagar 2 mil dirhams de establishment car, que nada mais é do que o
é tipo um cartão CNPJ. O ID é o documento de identidade da sua empresa. Certo. Esse cartão custa 2.000 dirhams. Então, sim, é uma taxa que você precisa pagar. Outra taxa que você vai pagar, além da licença, além do Emirates, caso você contrate um funcionário, vai precisar pagar para o funcionário a carteira de trabalho dele. O funcionário aqui tem uma carteira de trabalho. O Label Card. Então, aí vai ter essa taxa do Label Card. Mas, fora isso, se a empresa ela não está baixo regulamentação, e aí eu vou explicar essa parte, ela não tem muitas taxas, praticamente nenhuma. Tem esse Emirates ID, tem o Label Card, e aí é óbvio, se precisa mudar de nome, tem que fazer um trâmite, vai pagar uma taxa, porque você vai acionar a empresa. Aí trabalho, né? As pessoas precisam trabalhar e receber, né? Uma amendment, que a gente chama, uma correção, aí tem essas taxinhas. Mas para licença não tem outra taxa a não ser essa. Imposto esses dois. Agora, se a sua empresa for regulada, aí sim, você vai precisar pagar algumas taxas para o governo. Eu, por exemplo, abri uma empresa recentemente de aluguel de carros de luxo para um cliente. Para alugar carro aqui, você precisa pagar taxa para o RTA, que nada mais é que o Detran daqui. Por quê, gente? É uma responsabilidade absurda. Quem é que vai estar dirigindo esses carros? Claro. Que carros vão estar na rua? Se a parte mecânica ela está funcionando, se os carros, enfim. Então, o Detran daqui, o RTA, ele tem que checar a legalidade dessa empresa, a legalidade de quem vai ser responsável por esses veículos, porque é uma coisa regulada, é uma licença regulada. Aí ele, além da licença em si que ele tem que pagar, ele vai precisar pagar uma taxa para regular pelo Detran daqui, RTA. Eu também atendi um cliente que ele queria abrir botar um carrinho de hot dog na rua. No caso ali, possível, é possível. É verdade, claro. Ali tem vários sorvetes. JBR tem vários. Tem vários lá no próprio JBR é o Jumeirah Beach Walk, a orla da praia, assim. Sim, mas você não vai ali no Burj Khalifa, não tem gente vendendo sorvete? Sim, tem. Né? Então, esses carrinhos são regulados, alimentos. Mas tem que ser tudo limpinho, né? Não é nada no isoporzão lá, não. Exato. Se fosse no Brasil, a Anvisa regularia do mesmo jeito. Então, essas coisas têm a ver com alimento, com o Detran, né, o RTA daqui. Tudo isso que é regulado por uma entidade, por quê? Porque envolve a incolumidade física nossa, a nossa saúde, a nossa segurança. Restaurante tem o Baladia, né? Um departamento de vigilância sanitária. Vigilância sanitária. Às vezes bombeiro. Então, igual, gente, no Brasil, em qualquer país, mesma coisa. Daí você paga essas taxas. Por quê? Porque você tem que regularizar com aquele departamento específico que a sua licença vai exigir. Fora isso, não tem mais nada. São essas dois impostos. Taxa depende. A maioria das empresas não são reguladas, praticamente. São essas desse setor específico. E não tem, bem simples. Burocracia tem em qualquer lugar do mundo. Porém, tem as facilidades e tem os prós e contras. Sim, não. Essas empresas que lidam com saúde, com alimento, não tem como não ter, né, gente? Claro, você tem que ter, né? Tem que ter, isso aí é inevitável. Tem a Anvisa no Brasil, né, que é bem também restrito, tá certo. Aqui não é diferente nesse sentido. E quanto tempo leva, em média, o processo de abertura de empresa aqui em Dubai? Também depende. A resposta de advogado é depende. Advogado tudo responde com depende, gente. Mais ou menos no real estate é assim também. Claro que não é tão complexo como advogado, mas é que tem tantas nuances, tantas probabilidades. Não existe, né? Não é uma matemática isso aqui. Mas, de forma simples, ela vai de 1 semana a 3 semanas. Por quê? Se é uma empresa simples, que não é regulada, que não depende justamente dessas regulamentações, que vai atrasar o processo. Se é uma empresa que não tem visto, ela vai sair em 1 semana, porque aí é só a licença. Agora, se a empresa ela tem visto, por exemplo, os donos da empresa, como a gente comentou antes, ou familiar, vai precisar fazer visto, daí vai demorar 10 dias, 2 semanas. Por quê? Porque é 1 semana para licença e o visto você só pode pedir depois que a licença está feita. Então, aí vão ser mais 1 semana para o visto, 1 semana para a licença. Se for regulada, dependendo da regulamentação, pode ser mais 1 semana, mas, olha, eu já tive essa mesma do carro. Demorou 1 mês
para sair. Bastante. Demorou bastante. Então, caso, não, case by case. Exato, mas por quê? Porque a gente pegou o feriado. Porque isso também, gente. Feriado aqui, né? Quando dá o Ramadã aqui, governo, morreu, departamento gente. do governo. Todo mundo fica de férias, vão embora, então... Inclusive a gente, quer dizer... Eu, como corretora de imóveis, é 24 horas, né, gente? Até tem aqueles memes, né? Tá na praia, tá no computador. Eu também não tenho disso, Mas não. a gente também descansa um pouquinho, Mas né, claro. eu viajo, né? Eu nem fico também. aqui, gente, eu viajo. A gente é filho de Deus também. Tanto é que nessa época eu tava lá no Japão. Por isso que a gente trabalha tanto, Exato, né? a gente merece, né? E estando aqui no meio do mundo, né? Estando aqui em Dubai, que é no Fácil meio do mundo, viajar, um hub de negócios e um hub para turismo também. Também. Então você pode ir para vários lugares com preço muito mais acessível e mais rápido, então, né? A gente aproveita, né, dessas escapadas. Ainda mais a gente trabalha domingo a domingo, né, Ângela? Se não der essas escapadas, a gente pira o cabeção. Tem que ter umas escapadas.